Oficinas Populares de Gestão Cultural. Há 15 anos produzindo conhecimento e cultura no Distrito Federal. Olá, eu sou Adriano Campos, arte educador das Oficinas Populares. Eu sou um homem negro, uso óculos, brinco nas duas orelhas, uma faixa roxa na cabeça, uma camiseta amarela. Ao fundo, o banner das Oficinas Populares, em tons vermelhos, amarelos e azuis. Na parede do fundo, 2 quadros. Um de um carcará, da artista plástica Bruna Ionashiro, e o outro do artista plástico Solimar. Também ao fundo, uma mesa com 2 monitores de computador. Na aula passada, nós começamos a ver o nosso método de elaboração de projeto. O objetivo dele é diminuir a quantidade de erros e, com isso, aumentar as chances de aprovação do nosso projeto, já que ele vai se tornar um projeto mais coerente. Diminuir erros num projeto cultural, principalmente, significa tornar o projeto mais coerente. Não é não é o único tipo de erro, mas é o erro mais frequente. Então, vamos fazer uma breve revisão do nosso fluxo de trabalho. A primeira coisa, que foi o que nós vimos na aula passada, é um método para leitura do edital, onde nós vamos procurar encontrar no edital a parte que indica claramente a maneira como nós vamos ser avaliados, ou seja, como o nosso projeto vai ser avaliado, antes de fazer uma leitura mais ampla do edital. Mais uma vez, é importante ler todo o edital, mas, num primeiro momento, você encontra os pontos mais relevantes da avaliação do seu projeto, porque isso vai te permitir nortear o seu trabalho durante todo o percurso de elaboração. Depois, que é o que nós vamos começar a ver hoje, fazer um checklist para que nós possamos, ao final, conferir se todas as informações estão presentes no projeto. Guardar esse checklist, para a gente não ser influenciado e ir trabalhando no projeto. Desenvolver os objetivos, o resumo do projeto para tornar ele mais claro também na nossa cabeça. Lembrando que muitas fontes de financiamento não têm não fazem essa pergunta sobre o resumo do projeto, se concentram em objetivos, metas e assim por diante. Mas esse resumo é importante muito mais para nos nortear na elaboração. Depois, o cronograma. E a importância de nós termos o cronograma logo nessa etapa é que o único local onde nós vamos poder ver todas as ações do projeto ao longo do tempo. Do cronograma, nós passamos a lista de recursos. Ou seja, nós vamos observar no cronograma quais são as ações. A partir das ações, nós vamos deduzir o que nós precisamos de recursos humanos e recursos materiais para realizar uma determinada ação. E essa lista de recursos vai ser a base, então, para a gente chegar no orçamento. O orçamento é onde nós vamos quantificar o uso daquele recurso. Nós vamos dizer que nós vamos precisar de 2 assistentes administrativos, por exemplo, por 4 dias. A gente está dizendo o tempo que nós vamos utilizar aquele recurso humano, por exemplo, e qual é o valor, Ou seja, no Projetez, isso quer dizer como nós vamos consumir aquele recurso. Consumir aquele recurso significa por quanto tempo, a forma que nós vamos consumir aquele recurso e como ele vai ser remunerado, o valor que vai remunerar aquele recurso. Pode ser um som, aluguel de um som também, um recurso material, que vai ser consumido, por exemplo, diariamente, ou pelos dias de um festival, e vai ser remunerado por isso. E, a partir daí, nós vamos desenvolver os outros instrumentos do
do edital, né, o formulário, desenvolver a justificativa, as metas. Então, quando você for desenvolver metas, por exemplo, você já vai ter clareza do que pode ou não ser realizado em função das limitações que nós sempre vamos ter, infelizmente, em relação ao orçamento. E isso daí é uma relação cíclica, não é? Que a gente vai manter até que a gente chegue novamente, já chegue próximo ao envio do projeto, aí a gente vai sacar daquela lista inicial, verificar se todos os itens estão presentes, as exigências do edital estão sendo cumpridas pelo nosso projeto e, finalmente, enviar o projeto. Bom, agora nós vamos à etapa do checklist, que faz parte do nosso processo. A ideia aqui, na verdade, é bastante simples. Pegar os itens críticos do edital, aqueles itens que podem reprovar o nosso projeto ou podem ter um impacto muito grande na nota do projeto, e fazer uma lista para que, ao final do processo de elaboração, nós podemos recuperar a lista e verificar se todos aqueles itens estão contemplados no nosso projeto. Aqui é importante já diferenciar dois conceitos importantes. Um são os quesitos de avaliação. Isso nós já vimos na aula passada, ou seja, aquela forma pelo qual o nosso projeto é avaliado. E o outro conceito são os requisitos. Então, os requisitos são obrigatórios, ou seja, você não pode deixar de enviar. Então, esses também são itens críticos que nós precisamos anotar aqui. Vamos fazer isso na prática. Vamos supor que você já cumpriu aquela etapa, você já localizou no edital o ponto onde o seu projeto, a forma como o seu projeto será avaliado, e agora nós vamos fazer, então, voltar ao edital e fazer aquela leitura top-down, né? Observando todos os detalhes do projeto, aquilo que é mais importante que nós precisamos nos lembrar. Deixa eu aumentar aqui um pouco esse aqui, para que fique mais claro. Então, claro, a gente não vai precisar anotar tudo, né? O ideal é você colocar, pelo menos para identificação, checklist, projeto, vamos dizer que vai ser peça de teatro vanguarda, né? E o edital FAQ, vamos copiar isso aqui e colocar aqui. Isso basicamente para facilitar o nosso entendimento do que é este documento, né? E, no caso, atualizar essa informação no título do arquivo. Aqui eu estou utilizando o Google Drive, o Google Docs, né? Mas, claro, você pode utilizar o Word, o OpenOffice, né? Ou qualquer outro tipo de editor de texto, porque o fundamental aqui, né, o bloco de notas também vai servir para isso. É fazer os registros e você poder ter essa informação em algum canto, né? Então, vamos lá. No início é bem protocolar, né? Aqui a gente não precisa se preocupar com esses trechos. Do objeto, onde traz aqui a lista de áreas que estão contempladas por este edital, né? Os recursos financeiros, ou seja, qual o valor, qual a origem deles, né? Nada disso é fundamental, mas começamos aqui, olha, do prazo, da forma e das condições de participação, né? Então vamos ver o que é importante aqui. Os projetos culturais, então nós temos a data,
que manteve-se aberto o processo edital, o horário limite, né, para envio das propostas, né? Então, isso não é uma coisa que a gente vai anotar aqui. É bom você anotar em outro canto, espalhar pela casa aí, né? Colocar post-its lembrando qual é a data de encerramento do edital. Mas aqui, para o nosso checklist, isso não é tão importante, né? Mas para a partir daqui, ó, ele fala do plano de trabalho ser considerado completo, ou seja, existem documentos exigidos para que o plano de trabalho seja considerado completo e, consequentemente, se o plano de trabalho não estiver completo, o seu projeto será desclassificado. Então, o que é que exige aqui? Então, vamos fazer o seguinte: a pergunta que nós vamos fazer agora é plano de trabalho. O plano de trabalho. O plano de trabalho contém todos os documentos. E aí a gente vai fazer o seguinte: colocar item 3.1. Por quê? Porque nós precisamos ter referência, fazer referência ao edital, ao item, né? Que tem esse questionamento, relacionado com esse questionamento. Então, tem a descrição, que tem que ter a planilha orçamentária, o currículo do proponente, o portfólio do proponente, com no máximo 4 laudas. Eles fazem laudas, mas são páginas, né? Documentos pessoais do proponente, CPF, RG, tá certo? No caso de ser pessoa jurídica, atos constitutivos registrados em cartório, tá? E documentos relacionados a requisitos específicos da área de trabalho, se o edital lá na frente exigir, né? E no caso, se você tiver projetos que tem mais de uma edição, o portfólio do projeto, né? Então, aqui outras informações: o proponente é o responsável, na descrição os projetos receberão um número específico. Então, aqui ele dá mais algumas informações que que a gente não precisa, no momento, anotar. Uma coisa importante também, lembra que para você enviar o projeto, você tem que ter o SEAC válido, né? E muitas vezes eles publicam que o SEAC tem que estar válido no momento da publicação do edital. Por isso, aquela nossa recomendação de você perceber qual é a data de validade do SEAC. O SEAC tem validade de 2 anos, para poder você renovar com antecedência e não chegar próximo ao edital. Porque mesmo que ele diga que o SEAC pode ser, a solicitação do SEAC pode ser feita naquele momento posterior à publicação do edital, o fato é que esse processo é moroso e é muito comum, né, que as pessoas estejam ali trabalhando no projeto, mas sem saber se poderão ou não enviar o projeto, porque o SEAC ainda não foi renovado. Então, tomar esse cuidado, né? Mas essa é uma ação anterior ao edital, então a gente não precisa registrar, né? Outra informação, vamos ver. No máximo um projeto, o proponente escrever na unidade não poderá se inscrever na modalidade 2, não é? A hipótese de contemplação de um projeto no mesmo objeto, fica a cargo do Conselho de Administração, entende-se por objeto a ação, objetivo, produto rural. Bom, então aqui outra questão importante. Olha, o proponente deve ser necessariamente pelo menos uma função de relevância do projeto, tais como direção, produção, gestão e assim por diante. Então, a pergunta que a gente vai fazer é o seguinte: o proponente
desempenha função de relevância no projeto, então esse item é item 3.8, né? Item 3.8 do edital. Então, outro cuidado que a gente tem. Aí ele diz assim, é vedado ao proponente exercer apenas funções administrativas no âmbito do projeto. Quer dizer assim, ele até pode exercer funções administrativas, mas não pode exercer exclusivamente. Então, a pergunta é, o proponente está exercendo funções além de funções administrativas? Bom, esse é o item 3.81. Item 3.81. Tá certo? Aqui outro item. Os projetos apresentados deverão conter previsão de execução não superior a 1 ano, né? Então, qual é a pergunta que nós vamos fazer? Todas as atividades do projeto estão contidas em 1 ano? Item 3.9, tá? Após envio, o proponente deve ser responsável pelo acompanhamento, né? E aqui uma lista de impedimentos, né? É vedada a inscrição e participação no projeto em qualquer função, mesmo que gratuitamente servidores efetivos comissionados vinculados à Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, né? Então, isso é uma condição prévia. Se você estiver nessa condição, você já sabe que não pode participar, né? Quando for pessoa jurídica, estarão impedidos de apresentar projetos aqueles cujos sócios, diretores e administradores forem parentes até segundo grau ou cônjuges dos agentes públicos inscritos no artigo 8, ou seja, tem uma cadeia aí também de parentesco, então é bom você observar se o seu caso for que você tem uma sociedade com pessoas que, infelizmente, não podem participar, mesmo que indiretamente, mesmo que passivamente, do edital, né? Então, esses itens aqui, por exemplo, eu posso fazer essa pergunta. Se, no caso, você for uma pessoa jurídica, existe algum parente sócio? Existe algum sócio que é parente de integrantes da Secretaria de Cultura, né? Essa é uma outra pergunta que a gente pode fazer e tem item 4.2, tá? Então, vamos lá, assim por diante, tá? Então, nós vamos fazer, né, N perguntas aqui, né, para poder nos respaldar e poder ter isso como lembrança e ponto de checagem do nosso projeto antes de fazer o envio dele, tá? Então, vocês veem, é um método bastante simples, mas eu posso lhes garantir, né, que ele é bastante eficaz e o nosso trabalho aqui é justamente diminuir os erros e esse checklist ajuda bastante com isso. Agora que nós já analisamos o edital, encontramos a maneira pelo qual o nosso projeto vai ser analisado, nós vamos passar as etapas seguintes do nosso fluxo para evitar os erros. E para isso, nós temos desenvolvido uma planilha de exercício que será disponibilizada junto com este vídeo. A ideia é bem simples.
nós vamos seguir agora algumas etapas daquela trilha e vamos fazer isso criando um projeto fictício. Nesse caso, optamos por uma peça de teatro. E aí nós vamos dar o nome desta peça, quem é o proponente, né, um proponente fictício, e nós vamos seguir duas daquelas etapas já nessa aba da planilha, que é o objetivos, definir os objetivos e o resumo do projeto. Em seguida, nós vamos desenvolver o cronograma. Esse é o modelo de cronograma utilizado pelo FAC. Então, com alguns ajustes que vocês vão ver que tem por objetivo facilitar a compreensão do cronograma do FAC, já que, pelos motivos que nós vamos explicar, ele apresenta algumas dificuldades, né, de compreensão, né? Finalmente, depois do cronograma, nós vamos passar a lista dos recursos. Lembrando, na aula anterior, quando nós explicamos e quando nós revisamos nessa aula, o cronograma vai nos dar uma ideia das etapas de execução do projeto. E, a partir da análise dessas etapas, nós vamos, então, definir os recursos, né, que nós vamos necessitar. Então, a nossa planilha ela tem a mesma trilha que nós definimos lá naquele infográfico. Depois dos recursos, definidos esses recursos, nós vamos desenvolver o orçamento, né? O orçamento do FAC. Esse é um modelo que já vem sendo utilizado há alguns anos. Finalmente, uma coisa que não tem naquela trilha e serve para a melhor compreensão do projeto, do orçamento do projeto, né? E com isso facilitar a compreensão dele, tanto para nós quanto para o analista, verificarmos se as despesas agregadas de determinadas áreas do projeto, no caso a acessibilidade, a área artística, a de divulgação, a elaboração do projeto, a área administrativa, a infraestrutura utilizada, a produção e outras despesas são coerentes com aquele tipo de projeto, né? Por exemplo, um projeto de um festival, ele em geral exige uma estrutura maior de som, de luz, então é estranho que isso não se reflita aqui nesse grupo de despesa e infraestrutura, né? Então, já um projeto que faz apresentações de dança em escolas, né, ele dificilmente tem as despesas de infraestrutura tem um peso tão grande assim no projeto. Então, essa tabelinha vai consolidar, ela vai ser calculada automaticamente depois que nós fornecermos os dados para o orçamento. Ok? Então, a partir de agora, nós vamos utilizar essa planilha de exercício para o nosso projeto. Para seguir com o nosso tutorial, nós vamos desenvolver agora um projeto de uma peça, vamos chamar essa peça de Mulheres que Libertam. E essa peça fará um paralelo entre três das principais figuras que contribuíram tanto com a abolição da escravatura no Brasil, quanto pela luta da emancipação dos negros nos Estados Unidos. Uma peça de teatro, uma montagem de uma peça, ela vai ter basicamente, além dos seus atores, diretores, contra-regras, um período de ensaios, né, e preparação, a montagem do cenário, do figurino,
a proposta de iluminação. Então, nós vamos desenvolver todos esses elementos nessa peça fictícia para seguir o nosso trabalho de aprendizado de um método que diminua os erros de elaboração. Então, o nosso projeto vai se chamar Mulheres que Libertam. E vamos dizer que a proponente é Maria das Flores Fonseca, tá? E quais são os nossos objetivos? Bom, já nos adiantando, porque aqui nós não estamos preocupados em escrever diretamente os objetivos, como ele vai ficar no formulário final, mas fazer aquela primeira aproximação, né, dos objetivos. Então, no formulário final do FAQ, nós temos sempre, né, nossa prática definir objetivos gerais e objetivos específicos, né? Os gerais são aqueles objetivos que nós pretendemos atingir com o projeto como um todo, né? Então, com a peça, qual é o nosso objetivo? Levar ao público o conhecimento sobre mulheres que foram importantes na luta pela libertação dos escravos, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, fazendo um paralelo sobre as suas trajetórias, não é? Então, vamos chamar isso aqui de objetivo geral. E qual será o nosso objetivo geral? Será apresentar ao grande público a trajetória de mulheres negras que foram importantes. Vamos fazer assim, ó, de 3 mulheres negras brasileiras e 3 mulheres negras dos Estados Unidos que foram importantes para a libertação dos escravos em seus países. Então, está aqui o nosso objetivo geral, né? 3 mulheres negras brasileiras. Vamos detalhar isso daqui, né? Então, a primeira vamos falar que é a Dandara dos Palmares, a Luísa Marim e a Teresa Benguela. E 3 mulheres negras dos Estados Unidos. Aqui eu tô com a colinha. A Harriet Tubman. Vou gastar o meu inglês agora aqui. A Sojourner Truth. Vamos ver se é isso mesmo. E a Harriet Jacobs. Que foram importantes para a libertação dos escravos do seu país, né? Esse é o objetivo geral do projeto, né? E aí nós temos objetivos específicos desse projeto, né? Nós podemos definir também objetivos específicos. Vamos lá, objetivos específicos. Então, demonstrar
a importância da iniciativa feminina na superação das contradições sociais, demonstrar a importância e o protagonismo feminino na superação das desigualdades sociais, né? Vamos agora qualificar a equipe artística no melhor desempenho. Qualificar a equipe artística para melhor compreender os objetivos da peça e trabalhar para a sua excelência técnica, artística e educacional. Por meio de ensaios e definições de cenários, figurinos e desenho de luz, né? Realizar ensaios que permitam aos atores desempenhar o melhor papel e emocionar o público. Visitar, pelo menos, realizar. E aí a gente vai realizar pelo menos 6 apresentações do espetáculo já montado. E aqui tem um detalhe importante, porque aqui eu estou escrevendo pensando que é o nosso primeiro rascunho, tá certo? Porque no caso do projeto, no texto do projeto, nós não podemos colocar no mínimo, no máximo, nós temos que dizer exatamente o que é que nós vamos entregar. Então, são 6 espetáculos. Então, vamos colocar aqui 6 apresentações do espetáculo montado, da peça montada, né? Da peça já montada e realizar 6 rodas de conversas ao final de cada espetáculo, visando aprofundar o conhecimento e o engajamento do público. Bom, então nós temos já aqui uma quantidade boa de informações, né, que vão poder nos nortear para o início do projeto, né, para a gente poder trabalhar. Então, a gente já até se adiantou bastante nesse caso aqui. Então, resumo do projeto. Aí, agora sim, nós vamos começar a desenhar de fato o projeto nas nossas cabeças, né? Então, aqui eu posso até fazer em tópicos. Por exemplo, realizar 30 ensaios com 6
atrizes que irão desempenhar o papel das mulheres libertadoras, né? O que mais? Eu tenho desenvolver um figurino compatível com as épocas em que viveram as mulheres protagonistas, as personagens, né? Desenvolver um figurino e um cenário compatíveis com as épocas em que viveram as personagens, tá? Desenvolver um design de luz ou de iluminação que crie um ambiente compatível com a história e com o cenário e o figurino. Bom, outra coisa importante, né, realizar 6 apresentações do espetáculo montado, tá? Não tem problema que a gente já definiu isso lá em cima, né? Tem uma coisa importante num projeto cultural que a gente tem que sempre pensar, e aí vamos voltar aqui àquela ideia, né, que os nossos professores, as nossas professoras tentavam nos ensinar em relação à redação no segundo grau, que é, no primeiro e segundo grau, enfim, que era aquela ideia de que você não pode ser repetitivo, não pode ser redundante. Bom, num projeto cultural, vale as mesmas regras se você está falando, vamos dizer assim, da mesma caixinha aqui, né? Por exemplo, se no formulário tiver o campo objetivos e resumo, né? Então, se você escrever aqui novamente, realizar 30 ensaios de outra maneira, né? Realizar ensaios para qualificar, né, as personagens, as atrizes, incorporarem as personagens, essa coisa toda, né? Aqui vai valer a mesma regra lá da sala de aula, né, da escola, que é a redundância, né? E a gente deve evitar isso. Agora, quando a gente fala em campos diferentes sobre a mesma coisa, ou seja, das mesmas informações, isso é manter a coerência. Então, a gente está apontando por um projeto de melhor qualidade e com a melhor avaliação, tá? Então, claro, você não vai repetir só por repetir, mas dentro de um contexto, né? 6 espetáculos montados, né? Realizar 6 rodas de conversas com o público presente ao espetáculo. Né? E vamos supor que nós queremos aqui que esse espetáculo tenha como público-alvo principal alunos das escolas, né? Pelo seu perfil histórico, né? Então, nós vamos ter que envolver as equipes pedagógicas das escolas, né? Fazer reuniões e visitas técnicas, né? Realizar visitas técnicas
as escolas que irão receber o projeto. Realizar 12 visitas técnicas, duas em cada escola, né? 2 em cada escola que irá receber o projeto para expor a proposta e tentar obter o apoio pedagógico dos professores em sala de aula que contribuam com o projeto. Tá? Então, a gente ampliou, né, as informações, elas passam, no resumo, a não ser tão genéricas, né, e passam a ser mais específicas. Então, vamos colocar aqui, né, nós temos aqui sobre o plano de divulgação, desenvolver um plano de comunicação dirigido a alunos das escolas que irão receber o projeto ok. E nós esquecemos aqui de acessibilidade, né? Garantir que em todos os espetáculos haja tradução em libras e audiodescrição. Uma coisa importante é que para projetos na área de teatro, alguns itens desses são obrigatórios, ou melhor dizendo, esses 2 itens na área de teatro são obrigatórios. Então, para você poder apresentar uma peça com recursos do FAC, né, você tem que necessariamente garantir acessibilidade e, no mínimo, tradução em libras, no caso de peças de teatro, né, e audiodescrição. Nós vamos ver isso em mais detalhes quando a gente tratar de acessibilidade e do próprio orçamento, né? Então, olha, nós já temos um bom ponto de partida aqui, né? Então, nós vamos... esta aula vai parar por aqui, né? Baixem a planilha, iniciem os seus trabalhos, colocando as ideias, os seus projetos, né? Registrando e tentando desenvolver ao mesmo tempo que vai acompanhando aqui o tutorial. Tá bem? Então, aguardo vocês na próxima aula, quando nós vamos dar continuidade à sequência, né, aos passos, né, que nós vamos realizar para elaborar os projetos culturais, com a etapa do cronograma.